Então, bem-vindos e bem-vindas à nossa hora de pausar nesse novo ciclo da origem independente, o Paticca Samuppada, Pada, caminho, essa roda de 12 eventos, 12 fatores que o Buda explica de uma maneira muito interessante, né? Como cada momento mental da gente é uma sequência, né? E que o momento anterior condiciona o momento seguinte. Então a gente está na nossa terceira sessão, a gente escolheu fazer um caminho onde a gente não fala só do elo X, né? Senão seriam 12 encontros. A gente tem feito uma junção de 3 dos elos e até relacionando os elos com outros, porque como isso acontece tão rápido na mente, não dá para a gente separar tanto, né? A gente faz algumas correlações, mas a gente já passou por uma visão geral, e eu vou repetir um pouquinho essa visão geral hoje para quem está chegando. Bem-vindo, Alisson. E a gente explorou um pouquinho mais a primeira sequência da roda. Da ignorância surge os sankaras, as formações mentais, os condicionamentos mentais, os padrões mentais, né, da vontade, que a gente vai repetindo, né? E desses condicionamentos nasce a consciência. Então a gente já passou um pouquinho por ali, eu vou fazer essa volta de novo para a gente relembrar. E a gente vai explorar hoje uma outra fatia da pizza, né? A fatia da consciência gerando esse fenômeno aqui que fala, né? Um corpo e uma mente. Namarupa, mentalidade, corporeidade. E a gente vai ver como essa corporeidade tem sentidos, né? Se ela não tiver sentidos, ela não consegue perceber o mundo. Então a gente vai refazer um pouquinho esse pedaço e vai já começar a se relacionar com o próximo pedaço, que é o pedaço do contato com as coisas, como nossos olhos veem as coisas, né? Sentem. E desse contato surge desejo. Se é agradável, eu quero mais. E aversão, não quero. E é neutro, nem vejo, né? Quando a sensação é neutra. Então a gente vai caminhar um pouquinho aí por essa parte da roda. Mas para começar, eu queria sugerir 15 minutinhos de prática para a gente trazer a mente para o momento presente, para a gente cultivar essa consciência do corpo, da mente. A gente precisa estar muito na porta do momento, né? Para poder falar de algo que é tão sutil e profundo. Se a nossa mente está fazendo outras coisas, se a nossa mente está ocupada com outros assuntos, provavelmente a gente está só com o corpo aqui, né? E a mentalidade está em outro planeta, em outro lugar. Então a gente vai fazer nesse momento um trazer a mente e corpo para que elas realmente ocupem o mesmo barco, como a metáfora do Buda. 2 pessoas num barco, mente e corpo, juntas aqui, agora, nesse fenômeno. Bem-vinda, Elisa. Então, convido vocês para fazerem algum ajuste na sua postura, lembrando que talvez seja bom fechar as outras telas, deixar o teu aparelho de telefone virado para baixo, sem nenhum barulhinho, longe de você, para que você possa se permitir realmente estar aqui. E talvez só de olhos abertos ainda, fazendo algumas respirações, notando como é estar aqui, como é ver as outras pessoas aí na borda de cima ou lateral da sua tela. Percebendo que cada um também está chegando de alguma tarefa, de algum compromisso. Alguns podem estar cansados, outros sonolentos, outros muito ativos, preocupados, assim como nós. Notando se a gente sente segurança na presença dessas pessoas, algumas a gente já conhece, outras não. E talvez notando o espaço à sua volta, se quiser deixar os olhos, órgãos dos sentidos que notam o seu entorno,
deixando que os olhos percebam a cor do chão, a cor das paredes, a cor do teto. E talvez os olhos possam notar alguma forma, textura, como é que a luz bate nessa área, existe alguma sombra, como é que a sombra se desenha em relação ao objeto, deixando que os olhos notem algo externo, um conteúdo fora da mente, notando se ele fica interessado ou se a mente não está interessada em olhar, e deixando que os olhos possam ir escolhendo se querem descansar sobre um objeto à sua frente, um pouco mais abaixo da linha do horizonte, ou se os olhos querem olhar na linha do horizonte por alguns instantes. E se os olhos quiserem fechar ou ficarem entreabertos, essa também é uma opção. E suavemente fazemos alguns toques que ajudam a trazer o corpo e a mente para o momento presente. Talvez esfregando um pouquinho as mãos, fazendo algum calor nas mãos. Deixando esse calor em concha cobrir os olhos, notando como é cobrir os olhos. Fazer uma respiração aí. Descansando esses órgãos dos sentidos, que ficam tão ativos o dia todo, levando a mente para fora. Como é descansar os olhos nesse momento? E talvez fazendo alguma massagem, se quiser, na sua testa, oferecendo algum toque em suas têmporas, recebendo esse órgão da pele, toque, sensação. Se quiser oferecer à sua mandíbula alguma liberação, trazendo todo o interesse para esse contato, pele, corpo, ossos, mandíbula, músculos. E se quiser mover a sua mandíbula suavemente, notar a sensação. E oferecendo algum toque na sua nuca, nos seus ombros, deslizando, sentindo. Oferecendo esse espaço de presença, de curiosidade, trazendo a atenção para o contato da sua mão com a pele. E suavemente descansando as suas mãos ao terminar, notando as sensações que ficam na pele. Notando o espaço da sua respiração, a luminosidade nos olhos. Corpo. E a qualidade da atenção, mente. E ouvindo o som do sino que nos convida a mais alguns instantes de apenas pausar, relaxar qualquer tensão
e cultivar esse observar o corpo como um corpo, sensação como sensação. Deixamos que a atenção possa notar o contato dos pés com o solo, com o tapete ou alguma superfície embaixo dos pés. Notamos se há pressão, se há maciez, qual é a temperatura dos pés. Talvez notemos que há um peso, uma pressão dos quadris, das ancas na cadeira, na almofada. Notamos a sensação desse contato, se há maciez ou rigidez na cadeira. E como essa coluna cresce da bacia, sustentando a cabeça. E esse observar não exige nenhuma correção, nenhuma intervenção, apenas pausar e relaxar aí. Talvez a atenção note a temperatura das mãos, onde as mãos se apoiam. Talvez possamos amaciar alguma tensão nos ombros, no rosto, nas mandíbulas. Permitindo que a respiração aconteça livre, apenas observando como ela começa, como ela termina. Quando escolhemos algum ponto de apoio para observar, seja o contato do corpo com a cadeira, ou as mãos, ou a própria respiração. A mente ganha um lugar para se interessar, para ficar curiosa. Mas talvez ela ainda note pensamentos passando na tela da mente.
E tudo bem. Amaciamos qualquer tensão que esses pensamentos tragam. Deixamos eles ir. Vinculamos a atenção a algum ponto de contato, algo que seja mais estável. Nós notamos que esse estável também muda. O que é que muda nesse momento, nisso que eu observo? Como seria notar o detalhe do que muda nessa sensação? Existe algo agradável ou desagradável ou neutro nessa sensação? Isso também muda? Existe um eu que controla essa sensação ou que observa? Então, como a presença desse eu também muda aí, às vezes mais ativo, mais observador, menos presente, pausando e relaxando aí. Deixando que mente e corpo se encontrem com a respiração, só por mais alguns instantes. Deixando que essa amiga respiração convide esse amigo corpo, essa amiga mente, a pausar e relaxar.
Se você quiser trazer a sua mão no centro do peito, apenas se dar algumas respirações. Notando o estado mental, fluxo dos pensamentos, notando o estado da respiração, o ritmo do corpo, depois dessa breve prática. Existe algo que muda a mente, corpo, como um influencia o outro. E se quisesse dar algum movimento, algum alongar, espreguiçar, sentindo os ossos, músculos, pele. Bem-vindos. Então, tirando aqui o meu destaque, convido vocês a só um breve check-in, dizendo o nome de onde falam, só para que todos possam se conhecer, pelo menos. E fazemos isso em 5 minutinhos, mas apenas para que na hora que formos fazer alguma prática relacional, em duplas ou em trios, a gente pelo menos conhece as pessoas, sabem quem são. Nessas práticas a gente cuida da privacidade, né, de cada um, como sempre, da segurança desse espaço, não comentamos sobre o que cada um fala, né, na sala, não contamos nada do que falamos nas salas, de detalhes, né, de experiências, não intervimos, não damos sugestões nem conselhos, nem fazemos perguntas invasivas, nem elogios, nem comentários estéticos, né, sobre uns os outros, apenas para criar esse espaço seguro. Então eu começo, sou Fabiana, falo aqui de um dia de sol numa aldeia em Portugal, perto de Mafra. Pausa. Sou Alisson, falo de São Paulo, chego relaxado, Paulo. Sou a Nina, tô no Rio de Janeiro. Chego bem reflexiva hoje. Me pausa. Eu sou Elisa, falo do Rio de Janeiro. Tô tranquila. Pausa. Eu sou a Ana, falo de Itu, interior de São Paulo. Eu sou Márcia, falo do interior de São Paulo, também de Americana. Laura, Paulo do Rio, e chego relaxada. Na verdade, relaxei agora mais e me deu até um certo sono, mas é mais, eu acho que um efeito do relaxamento. Então, estou notando se algo muda agora que já ouvimos outras pessoas. Esse sistema humano, ele é muito sensível, né? Ele ouve a voz humana, vê o rosto humano e muita coisa acontece aqui, né? Nossas percepções, as construções, né, do que a gente ouve, mulher, homem, ônibus,
um português autocarro, né? Praia, sono, né? Então a gente constrói baseado no que os sentidos ouviram, né? E dependendo dessa construção, o significado que isso tem na mente, isso gera tensão, afastamento, desejo de, né, não estar aqui, ou de não ser visto, ou interesse, curiosidade, quero conhecer essa pessoa mais, né? E são todos processos da mente, né? E a gente está aqui para investigar, então nada fica de fora. Então observa o seu estado mental nesse momento como um convite, né? Nota como a prática anterior talvez esteja agindo aí de alguma forma sutil, né? Será que o número de pensamentos é o mesmo? Aquela velocidade? E é isso também é parte da prática, por isso que eu sempre peço para todos chegarem na prática inicial, para a gente seguir, né, autorregulando e cuidando desses sistemas juntos, né, e em comunidade, não é sozinho, né, quem vai ouvir depois vai fazer sozinho, né, mas aqui a gente vai fazer junto. Então, queria começar relembrando um pouquinho, né, da nossa roda. Queria abrir também, se alguém tiver alguma dúvida inicial, alguma coisa que já queira perguntar sobre os últimos encontros, coisas que ficaram em aberto ou não muito claras. Alguém tem alguma dúvida ou andou observando seus processos, como a ignorância gera padrões? Os apegos às sensações, né? A gente falou um pouquinho do apego à sensação, se não me engano, agradável ou desagradável, né? Alguém leu o textinho, desde aquele texto inicial que eu mandei, o primeiro? Ninguém? Então o convite é ler o texto, tá? Porque aquele texto ele mostra a roda, ele fala um pouquinho, né, desse tema. Acho que é importante vocês terem um momento sozinhos também de tocar e deixar ser tocado por esses 12 elos, né? E conseguir fazer relação entre o que vocês percebem, vivem e esses 12 elos. Então eu vou relembrar um pouquinho eles aqui. Vou abrir aqui a minha tela, não sei se vocês conseguem ver. Sim? A gente está, então, no quarto encontro, terceiro encontro, né? Consciência, mente, corpo, sentidos. E a gente não vai ter o encontro do dia 18, porque eu vou estar já indo para o retiro aí no Rio. Eu viajo já na segunda-feira agora, dia 9. Então eu pensei em fazer 2 em 1, fazer o encontro do dia 11, seu encontro dos sentidos, contatos, sensações, e pegar o desejo e o apego também, que é o tema, né? É o que a gente precisa olhar muito. Tudo bem para vocês? A gente fazer assim? E então a gente vai hoje navegar aqui na consciência, mente, corpo e 6 sentidos, mas só para relembrar para quem não veio, né? A gente partiu desse olhar do Buda, a experiência do próprio Buda, que teve um despertar, viu como a cobiça, a raiva, a ignorância são as causas do sofrimento, né? Segundo a nobre verdade. A primeira é: existe sofrimento. E a terceira nobre verdade, né? Existe um caminho para a gente reduzir esse sofrimento e se libertar dele, Nibbana, né? Estar realmente livre. E existe a quarta nobre verdade, que é o caminho em si, os 8 passos. Mas aqui a gente ficou mais quando o Buda se iluminou, ele percebeu as suas vidas passadas, ele entendeu que coisas que ele fez numa vida refletiram na outra, no sentido de que se ele cultivava ali ódio, raiva, imagina, uma vida em que ele foi uma pessoa que machucava outras pessoas, machucava animais, ele percebeu que quando ele renasceu numa outra vida, num outro útero, algumas coisas o acompanhavam, né? Ele colheu frutos disso. Então ele começou a ver uma relação de causa e efeito. E na mesma vida, ele percebia, por exemplo, uma pessoa que cultivava muita compulsão, muito vício, muita vontade
incessante e cega de ter coisas, desejo. Naquela mesma vida, aquela pessoa colhia frutos de sofrimento. Isso não era algo moralista. Ele percebeu que isso tinha a ver com esses 12 elos, essa criação do desejo que gera apego e que gera, mais uma vez, o egoísmo, o eu, essa ideia centrada de um eu aflito, um eu sedento, um eu que apenas quer dominar para ter aquilo que quer, que isso ia se repetindo, né? Vida após vida. Então ele se concentrou, mas qual é a causa do sofrimento? E aí ele percebeu que nascer é a causa do sofrimento, a gente nasce, por isso a gente envelhece, adoece e morre, né? Uma construção bem simples. A causa do sofrimento, do envelhecer e morrer é o nascer, mas qual é a causa do nascer? E aí ele começa a andar para trás e ver que existe, antes do nascer no útero, existe um eu que está aqui ativado, pronto para nascer no útero, né? E esse eu, ele vem de uma outra existência, no caso de uma leitura dessa roda que vê todas as existências, né? Vê a anterior, a atual e a próxima. E que essa ideia de um eu nasce de apego. Esse apego e esse contrair em volta de alguma coisa que gera essa ideia de um novo eu. E isso vem do desejo, e o desejo vem de ter sensações agradáveis ou desagradáveis, que a gente vai desejar continuar ou desejar que elas parem. E só um ser com 6 sentidos tem desejo. Se o ser não tem sentidos, ele não é tocado pelo mundo. Então é algo profundamente humano e animal sentir desejo. O cachorrinho e o gatinho de vocês sente desejo também, né? Até o peixe sente desejo, porque ele tem os sentidos. E o fato de ter sentidos é porque você tem um corpo e uma mente. Então ele faz essa volta para trás, né? E ele vai vendo que para ter um corpo e uma mente é preciso ter consciência, né? Que essa consciência ela foi herdada na visão de 3 vidas, né? Quando a gente vê a presente, o futuro e o passado, uma vida anterior. E aí, se a gente não acredita em vidas passadas, isso não é um problema, porque a gente pode olhar essa roda só aqui agora mesmo. Vou só relembrar ela aqui no desenho. A gente viu que a ignorância de uma vida passada amarela gera sankaras. Sankaras são hábitos mentais, intenções, é uma massa, né? Disso que não ficou livre, né? E que vai gerar uma nova consciência. Então a gente poderia se considerar sankaras, né? Esse monte de coisas aqui que a Fabiana são sankaras. E eu também posso dizer que eu tenho sankaras. O sankara de tomar um cafezinho com leite de amêndoas e adorar aquele cheirinho e querer fazer de novo, porque aquilo é um sankara de alguma forma, né? E esses sankaras geram uma nova consciência, né? Uma consciência numa vida atual, né? Então, baseado nos sankaras da minha vida passada, eu tenho, digamos, essa energia kármica que gera essa consciência atual. E essa consciência precisa de um corpo para existir. Então, ela vai se manifestar no útero, que vai criar um corpo, uma mente, um sistema nervoso, um sistema psíquico e órgãos, né, que se mexem, que tocam, que criam esses 6 sentidos, que se desenvolve ali no útero. E esses 6 sentidos, quando saem no mundo, vão ser tocados por uma série de estímulos visuais, auditivos, né? A gente está aqui sendo tocada também por vários estímulos, né? E esse contato com as coisas gera sensações agradáveis, desagradáveis, né? Nesse momento você consegue notar no seu corpo o contato com a cadeira. Ela gera alguma sensação, tem alguma dor, algum conforto. O apoio, né? O apoio na mesa. Tem uma sensação aí de estabilidade, né?
E essas sensações prazerosas, desprazerosas ou neutras vão gerar desejo ou aversão, que é só o outro lado da moeda. Desejo e aversão são basicamente a mesma coisa, né? Desejo de repetir, aversão, não quero mais. Café sem açúcar, não gosto, né? E esse desejo gera o apego, que é quando existe essa contração na experiência de eu quero mais, eu quero mais uma vez, eu tomando café. Olha como é gostoso eu tomar café, eu sou uma tomadora de café, né? Cria até um eu que toma café, né? E esse apego gera essa construção de um eu mais uma vez. O eu aqui no sentido do eu quero, eu tenho que ter, né? Essa construção solidificada de uma ideia, de um eu, uma crença, de um eu eterno, fixo, que é uma coisa, né? E não os 5 agregados, que é uma outra forma de ver o eu, né? O eu como simplesmente consciência, corpo, pensamentos, percepções, formações mentais, uma coisa mais gelatina, né, do que o eu, né, sólido. Então essa ideia de um eu sólido cria mais um nascimento numa próxima vida e de novo envelhecimento, morte e todo o ciclo da vida que continua. Então a representação da roda da vida do lado de fora mostra esses 12 elos. Eu sei que é chato repetir para quem já sabe, mas eu, na minha pedagogia, eu repito muitas vezes, porque eu acho que a gente ouve de várias maneiras diferentes, às vezes sai da boca diferente, né? Mas eu também poderia ver essa roda sem ver vida passada, presente e próxima vida. Eu poderia não ver 3 vidas aqui, ver só uma mesmo. Nessa vida, Fabiana tem ignorância. Nessa vida ela cria padrões mentais e hábitos. E nessa vida ela tem consciência, ela nota a mente dela pensando, falando, agindo, né? E ela tem um corpo. Ela não é só mente, ela tem mente e corpo juntos. E ela tem sentidos. E ela entra em contato com as coisas. E se ela percebe isso, ela vê as sensações chegando. E ela tem desejo ou aversão. E é aí que é o elo que a gente vai trabalhar bastante, né? Como ter sensações agradáveis, desagradáveis e neutras e não cultivar um desejo que gere que venha dessa fome, dessa ignorância de achar que as coisas são eternas, que elas não mudam, que eu controlo tudo, que é possível uma satisfação total, né? Sabendo que existe sofrimento, angústia, né? A psicologia também repete isso, né? Existe angústia, né? Existe falta, né? A Nina pode me ajudar aí nessa parte, né? Ou qualquer pessoa aqui que seja dessa área, porque a gente quer aqui também fazer esses links, né? Com outras formas de ver. Tudo bem até aí? Deu para relembrar um pouquinho onde a gente estava? E aí a gente viu essa roda, que é uma roda simbólica, uma roda cheia de desenhos, simbolismo, que representa o deus Yama ou Mara, a ilusão, ali do lado de fora, rodando essa chakra, ou chakra, essa roda, os 12 elos em volta, essas pinturinhas aqui em volta com símiles dos 12 elos que a gente acabou de ver, os 6 reinos aqui em volta, o reino dos humanos, dos animais, os fantasmas famintos, seriam reinos ou formas de dimensão da vida simbólicas, né? Mas que também podem ser vistas como lugares em que a gente pode renascer. Aqui no meio, os seres humanos e animais também subindo e descendo nesses reinos, de acordo com as suas escolhas, com as suas ações. E no centro, raiva, cobiça e ignorância, a galinha, o porco e a cobra, que vocês já viram, né? Que simbolizam a cobiça, a raiva e a ignorância. Tudo bem? Eles aí. E a gente já viu esses 3 primeiros elos. A ignorância, essa mulher cega com a bengala tentando encontrar o caminho,
né, no meio da escuridão, a nossa ignorância, que é simplesmente não ver as coisas como elas são, né? Ver as coisas permanentes, impermanentes, como se fossem permanentes. Ver as coisas que eu não controlo como se fossem coisas que eu posso controlar. Ver as coisas que não foram criadas para me dar satisfação plena como coisas que vão sim me dar satisfação plena. Isso é ignorância. E essa ignorância forma sankaras, essas historinhas que a gente conta na mente, os nossos hábitos mentais. Eu só gosto assim, eu só faço assim. Eu não gosto desse tipo de pessoa, eu não confio. Esse tipo de gente, né? Construções, rótulos, preconceitos, né? Narrativas. E esses sankaras geram a nossa consciência. Como é que eu olho o mundo? Como é que eu observo o mundo? Como é que é a minha percepção? Sanya também é um nome para percepção. Vijnana Sanya, que é um macaquinho, né? O Sankara é um homem fazendo barro, juntando ali os condicionamentos, e o macaquinho, que é como se fosse a nossa mente olhando para um lado e para o outro, pulando de galho em galho, né? Na nossa consciência. E aí agora a gente parte da consciência, que é essa que nota, que observa, né? Para a mentalidade e o corpo, ou seja, o barco onde dois seres estão ali no barco e a consciência parece que está ali remando, né? Mas tem a mente e o corpo, né? Ou seja, a consciência não é a mente, percebe? Aqui a gente tem a diferenciação de uma consciência que nota, inclusive, os tipos de pensamento, estados mentais, emocionais que se passam na mente. Só que às vezes a gente confunde, né? A gente acha, eu sou a minha mente. Eu sou uma pessoa raivosa. Eu sou uma pessoa melancólica. Eu sou uma pessoa, né, que não gosta de regras, sei lá. Na verdade, são estados mentais, né? E nama, rupa, também significa nama, nome, dar nome às coisas, né? E rupa, corporealidade, materialidade, coisas que a gente pega, toca. Então esse rupa, esse corpo, é preciso entendê-lo, né? Ele é feito de ossos, de músculos, tendões, pelos, cabelo, dente, olhos, órgãos internos, vísceras, urina, sangue, pus e todas as outras coisas que a gente acha desagradáveis. Então, na prática da meditação, a gente olha para essas 32 partes como 32 partes. A prática monástica, por exemplo, envolve recitar 32 palavras, notando o seu corpo, vendo ele como um corpo, né? Numa relação de não desconexão e distanciamento, mas de perceber ele como ele é, e não, ai, a Fabiana tão bonitinha no espelho, olha, né? Já foi um bebezinho, né? Já tá ficando velhinha, né? Mas é uma pessoa, né? Mas é um olhar que a gente identifica como um sujeito muito mais fixo do que se a gente olhar as 32 partes. E os 6 sentidos, como essa casa com 6 portas, 6 janelas, que olha para o mundo. Né? A gente está olhando o mundo, percebendo o mundo. E os elos a seguir, contato, que é um casal aqui namorando, e as sensações, que são um homem recebendo uma flecha no olho, né? Como se fosse a força das sensações, né? A gente abre aí o telefone e vê essa enxurrada, né? É a força das sensações. Tudo bem até aqui? Essas relações aqui entre os 3 elos seguintes? Dúvidas? Curiosidades? Podemos entrar então numa contemplação sobre isso? Deixa eu só relembrar aqui se tem que a gente vai ver depois. Ok, não, isso aqui a gente vai ver depois. Vou deixar então de passar aqui o nosso
nossos slides e voltar aqui para o nosso grupo, olhando e sentindo de novo como é voltar agora para o grupo. E o convite é que nós possamos trazer alguma experiência onde a gente conseguiu notar essa diferença entre consciência e mente, né? Eu queria entrar um pouquinho nesse recorte. E talvez um bom exemplo disso é quando nós nos enganamos, quando a nossa percepção nos engana. E no final eu vou oferecer um pequeno sutra sobre isso. Quantas vezes a gente já viu uma cena e achou que era algo e não era? Ou a gente olhou para uma experiência que ia acontecer e tivemos certeza de algo que iria acontecer que não aconteceu? Ou olhamos para um ser humano e julgamos aquele ser humano de alguma maneira, percepções, e depois vimos que o nosso estado mental colorido criou um significado para aquela pessoa que na verdade não era? Um gesto, um ato, uma palavra. É algo possível de se relacionar com isso? Tentar trazer alguma experiência onde eu tenha me enganado ou percebido de uma maneira que não era o que era a realidade. E eu vou convidar num primeiro momento 4 minutos cada um a falar, no caso em duplos, e a gente vai só praticar a pausa enquanto escuta, enquanto fala, tentando trazer a atenção para os pés no chão, para a cadeira, notar de onde sai essa palavra que eu falo. Não tenho a menor ideia do que eu vou falar. Ótimo! Como é que é não ter ideia do que vai falar? Eu posso pausar e relaxar, amaciar qualquer tensão. Mas o outro está esperando, eu não posso, tem que falar uma coisa muito legal, porque ele tem que achar muito legal. Não preciso falar algo interessante, não preciso entreter a pessoa, nem salvá-la. E a ideia é que a gente não traga nenhuma experiência que seja de 0 a 10 em termos de intensidade, 7, 8 e 9, 10. Que seja uma experiência que eu consiga olhar e falar e me relacionar, principalmente se eu estiver sensível hoje. O momento em que a mente se enganou. De repente se enganou ao jogar o lixo, se enganou ao achar que o outro cortou e fui eu que cortei. E contar, sem entrar no diálogo blá blá blá, contar enquanto sente o corpo e notar e contemplar o que acontece no corpo enquanto você conta isso. Eu vou entrar na salinha e vou só relembrar esse pedido, vou relembrar quando é para trocar e vou oferecer uma segunda contemplação, mais 4 minutos cada um, e depois nós voltamos para cá e partilhamos e a gente traz o sutra para ler juntos. Pode ser? Esteja no corpo. Sinta o que está acontecendo no corpo enquanto falam. Bem, peço que vocês fechem os olhos por 1 minuto, encontrem a sua postura ou deixem os olhos abertos, descansando em algum lugar. Enquanto eu abro as salas, eu aviso quando estiverem prontos. Ok, então é só entrar na sala, aguardar alguns instantes e talvez só cumprimentar a pessoa à sua frente, decidir quem vai começar e eu vou levar minha voz lá. Elisa, te convido a ficar e você fica comigo aqui.